Olá, hoje é segunda-feira, dia 3 de julho de 2017 e esses são os destaques do Fato Brasil de hoje. Ex-ministro Gedel Vieira Lima é preso pela Polícia Federal na Bahia. Nesta próxima terça-feira, amanhã, os senadores podem votar um pedido de urgência para a tramitação da reforma. Pois é, teste de AIDS da farmácia começa a ser vendido nas farmácias do Rio de Janeiro. Comentar um pouco sobre esse caso. E canais de televisão e jornais de todo mundo repercutem o vídeo postado no Twitter pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Estas, outras notícias e os meus comentários você acompanha agora no Fato Brasil. E estamos começando mais um Fato Brasil ao vivo. Pois é, você que está acompanhando aqui, aliás, peço desculpas pelo atraso, a gente ainda está acertando algumas coisas aqui. E por razão disso, nós entramos um pouco atrasado nessa segunda-feira, mas pontualmente a partir de amanhã, às 22 horas ao vivo, de segunda a sexta, o Fato Brasil aqui nessa nova roupagem. E estamos trabalhando sempre para melhorar o nosso jornal e tudo mais, então espero que você esteja nos acompanhando. Você também que está nos acompanhando pelo YouTube, pelo nosso WTV Play, no Facebook, enfim. Obrigado pela audiência, pelo carinho. E você pode sempre entrar em contato conosco através desse link que está aqui embaixo, ó. Está aqui embaixo. facebook.com/WTV Brasil, com a nossa fanpage no Facebook, onde você pode mandar suas sugestões, reclamações, pode mandar notícia, enfim. Tudo aquilo que você achar que for pertinente. E agora vamos então começar o nosso programa de hoje. Com uma notícia importante. O ex-ministro Gedel Vieira Lima é preso pela Polícia Federal na Bahia. Vamos acompanhar um resumo de tudo o que aconteceu em relação a esta prisão. E eu já comento. Roda aí. Olha, de acordo com a Polícia Federal, o ex-ministro Gedel Vieira Lima vai ser transferido aqui para Brasília, de onde partiu a ordem de prisão, no máximo até amanhã. Ele já era investigado aí por supostamente ter cobrado propina para favorecer empréstimos de empresas, enquanto foi vice-presidente pessoa jurídica da Caixa Econômica Federal entre 2011 e 2013, num esquema que também teria a participação do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Mas a prisão preventiva foi motivada hoje por causa da delação da JBS e dos depoimentos do doleiro Lúcio Funaro, que acusam Gedel Vieira de tentar obstruir a justiça. Ele estaria atuando aí para que Eduardo Cunha e o próprio doleiro Lúcio Funaro não fechassem acordo de delação premiada. O áudio, desculpem. Pois é, o que eu posso dizer sobre essa questão política, né? Agora foi um ex-ministro aí preso pela Polícia Federal na Lava Jato, né? Vou dizer o seguinte, se um senador que foi preso, foi solto, mesmo com provas, enfim, com áudios divulgados, né? Porque a gente não pode dizer que é prova, porque a gente não sabe se a justiça vai aceitar realmente como prova, né? Mas com fortes indícios, isso é melhor, fortes indícios sobre a sua culpabilidade, falei bonito, está solto. Se políticos que foram pegos, né, enfim, amigos de políticos aí importantes do alto escalão, filmados, cometendo crimes, estão soltos, você acha que o Gedel vai ficar preso muito tempo? É isso. E continuando na Lava Jato, hoje o Rio de Janeiro novamente teve uma situação. Empresários políticos e fiscais do serviço de transporte público são alvo da operação Ponto Final. É o que a gente acompanha agora. Roda aí. Desde o início da manhã, os agentes cumpriam mandados de prisão. Um deles na casa de Leles Marcos Teixeira, presidente da Federação das Empresas de Transporte do Estado do Rio, a FETranspor. Ele já tinha sido levado em condução coercitiva em outra fase da Operação Lava Jato. A Operação Ponto Final começou antecipada na noite de ontem, com a prisão de Jacó Barata Filho, quando ele já estava na sala de embarque do Aeroporto Internacional do Rio, com destino a Lisboa.
Barata Filho é um dos maiores empresários de transporte do Rio de Janeiro. A Operação Ponto Final foi baseada nas delações premiadas do ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio, Jonas Lopes, e do doleiro Álvaro Novis. As investigações apontam que os acusados teriam pago 260 milhões de reais em propina a agentes políticos do Estado do Rio de Janeiro. O maior beneficiário desse esquema teria sido o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. A polícia estima que cerca de 122 milhões de reais teriam sido destinados a Cabral. E esse esquema teria funcionado mesmo após o segundo mandato do ex-governador. Há registros dessa contabilidade paralela até novembro do ano passado. Em contrapartida, as empresas de transporte ganhavam vantagens, como isenções fiscais e o aumento da passagem de ônibus. Desde a apreensão da contabilidade do operador financeiro do Sérgio Cabral, o Carlos Bezerra, que nós já sabíamos que havia um recolhimento regular de dinheiro em empresa de ônibus. Em Florianópolis, a polícia prendeu Rogério Onofre. As investigações mostram que só ele tenha recebido pelo menos 40 milhões de reais em propina. O objetivo desse pagamento de propina a agentes públicos no estado do Rio de Janeiro não tinha outra finalidade, senão a de que eles obtivessem benefícios fiscais e tarifários em relação à atividade de transporte público. Pois é, né? E o que eu digo em relação à Lava Jato, nós estamos vivendo um momento realmente muito intensivo, por assim dizer, nas questões políticas. E você percebe que o nosso país, ele está tão atolado nessa questão do que se diz a propina, a corrupção, que aonde você mexer, se você pega um papel, um pano, você faz assim, ó, é só mexer um pouquinho, já cai todo o lodo, para não dizer uma palavra mais ofensiva. Ou seja, a gente está com o nosso país atolado no atoleiro. Onde você mexe, tem corrupção e tem esquema. Você viu, agora foi no Rio de Janeiro. No final de semana passada, nós acompanhamos a prisão de uma quadrilha instaurada dentro da PM do Rio de Janeiro. Aonde você mexe, tem podridão. Como fica? Como noticiar? É o que eu me pergunto às vezes. Como chegar para você, meu telespectador que me acompanha há muitos anos, e dizer, nossa, vai tudo ficar bem, com tudo isso aparecendo. Ah, então você é contra a operação? Não, eu sou a favor, tem que ter operação em cima de operação, para pegar mesmo os bandidos. Só que aí pega os bandidos, prende, aí vem, solta, e, né, perdoa, e... Como é que faz? É claro que quem for preso aí nessa questão aí da Lava Jato, que for peixe pequeno, vai ficar no xilindró. Claro, pobre, né, pau-mandado, fica tudo no xilindró. Agora os grandes, que é quem organiza a coisa toda, a gente percebe que não param presos. E aí que a gente fica se perguntando, acho que vale a pena tudo isso, toda essa operação, essa mega operação, e no final das contas o dinheiro não volta e as pessoas, e a gente fica elas por elas, entendeu? É isso que eu me pergunto. Nessa terça, amanhã, acredite, os senadores eles podem votar um pedido de urgência para a tramitação da reforma. A nossa reforma previdenciária maravilhosa, que é uma das, né? Então, vamos acompanhar para entender um pouco mais como pode ser essa situação que pode acontecer amanhã. Roda aí. A base de apoio do governo quer votar a reforma trabalhista antes do recesso parlamentar, que começa no dia 18. Em regime de urgência, diminui o número de inscritos e o tempo de fala dos senadores na discussão da proposta. Até agora, o governo conseguiu rejeitar as mais de 200 emendas apresentadas no Senado. Aprovada na Câmara no fim de abril, a reforma trabalhista, entre outros pontos, cria a rescisão do contrato de trabalho por acordo entre patrão e empregado. Nesse caso, seria pago metade do aviso prévio e metade da indenização do FGTS. O empregado não teria direito a seguro-desemprego e só poderia movimentar 80% do fundo de garantia. Também seria criada a figura do autônomo exclusivo. Mesmo que prestasse serviço para um único empregador de forma contínua, não seria reconhecido o vínculo empregatício como ocorre hoje. A reforma acaba com a obrigatoriedade da rescisão de contratos de mais de um ano serem feitas nos sindicatos ou delegacias do trabalho.
e com a obrigação do empregador pagar as horas de deslocamento entre a casa e o trabalho, quando o transporte é oferecido pela empresa. Os acordos coletivos de trabalho, que são firmados entre os sindicatos dos trabalhadores e os patrões, valeriam acima da lei para 13 direitos trabalhistas. Entre esses direitos estão jornada de trabalho, observando os limites previstos na Constituição, intervalo de descanso de 30 minutos, hoje o intervalo obrigatório é de 1 hora, teletrabalho e trabalho intermitente, 2 novidades incluídas na reforma, e troca do dia de feriado. Para tentar garantir a aprovação, o governo se comprometeu a vetar 6 pontos, considerados mais polêmicos mesmo entre os senadores da base. Entre esses pontos está o que permite que grávidas e mulheres amamentando continuem a trabalhar em atividades insalubres, trechos que tratam do trabalho intermitente e o item que permite acordos individuais entre patrões e empregados para definir jornadas de 12 horas de trabalho por 36 de descanso. 12 por 36, hein? Que delícia, né? Já pensou? Que coisa? O que eu posso dizer a respeito disso? Primeiro, pedir desculpas porque eu falei reforma da Previdência e da reforma trabalhista, tá? Segundo, eu já falo aqui desde muito tempo que não é que nós não temos que fazer a reforma. A reforma trabalhista, em alguns pontos, eles podem ser até bacanas, como você não ser obrigado a ter o sindicato, por exemplo. Não porque o sindicato não é importante, mas é porque hoje o sindicato só serve para descontar da folha, né, aquela taxa anual, e na hora do vamos ver o sindicato não faz nada. Como, por exemplo, eu vou falar aqui, eu posso falar porque eu não sou funcionário do sistema de ônibus, mas o sindicato que representa a classe de motoristas e cobradores de ônibus aqui da cidade de São Paulo, aceitou um aumento de 4% apenas e pelo jeito tirou a participação dos lucros reais, né, a PRL, dos motoristas, assim, deixou para lá. E aí parou de fazer greve, parou com tudo, aceitou, porque houve uma negociação que a gente suspeita que seja, tá, gente? Que seja escusa. Vou falar só esse termo. E aí os motoristas cobradores estão todos pé da vida com o sindicato e são obrigados a continuarem sindicalizados. Esse item da reforma parece ser um item bacana, que muita gente quer que tire a obrigatoriedade de você contribuir para o sindicato. Porque o sindicato no Brasil é tão podre como todo o resto da política. Infelizmente, devo falar isso. Porém, eu acredito que o nosso governo atual não tem legitimidade, de verdade, para fazer uma reforma desse tamanho. Até porque todas as outras cláusulas, como diminuir almoço de 1 hora para 30 minutos e você fazer um acordo com o seu patrão valer mais do que a lei, são coisas absurdas, coisas que retiram direitos que teve muita luta para ter, sabe? Então, assim, as pessoas, o que você que me assiste de repente pode não estar enxergando, é que nós, né, o povo trabalhador, o povo que realmente põe a mão no batente, que acorda 4, 5 horas da manhã, vamos nos ferrar com a questão trabalhista aí, porque nós não vamos ter leis que nos protejam, porque a Constituição será alterada nessa questão. Então, a gente não vai ter... E outra, você viu aí, você pode ser mandado embora sem ter direito a seguro-desemprego. Gente, como se isso fosse de graça, como se você não pagasse todo mês montantes de rios de dinheiro para o INSS para você ter direito a essas coisas. Entendem? Então é por isso que eu sou contra. Então, o Senado está se apressando muito para votar uma reforma, porque quer votar uma reforma antes que esse governo caia. Que era o certo que deveria ter acontecido há muito tempo, desde que teve as denúncias de corrupção aí, esse governo já não deveria estar acontecendo. O que acontece é que esse governo não tem condição de fazer reforma nenhuma. Porque antes de fazer reforma previdenciária, reforma INSS, reforma trabalhista e reforma do que for, nós precisamos fazer uma reforma política. Mas, para fazer uma reforma política verdadeira e legítima, nós precisamos estar numa democracia plena. Ou seja, nós precisamos votar nos nossos representantes. E me desculpa, esses representantes que estão aí já não representam mais o povo brasileiro. Me desculpa. Comece pelo presidente, que é ilegítimo. Mas todos os outros, mesmo sendo eleitos, você percebe que a vontade da maioria no Senado ou na Câmara não é a vontade da maioria da população. Basta uma simples pesquisa boca a boca para você descobrir isso. É isso. E essa é a minha opinião.
E lembrando que você pode entrar em contato conosco a qualquer momento durante o nosso jornal e também que se você estiver assistindo o programa gravado no YouTube, facebook.com/WTV Brasil, ou aí no YouTube, deixa um comentário aí no vídeo, que aí eu respondo no ar. Se não responder no ar, eu respondo no comentário, mas a gente responde. A ideia é que todos nós fiquemos sempre em contato com você. Eu quero trazer para você, trazer a sua opinião. Grava um vídeo aí, curto, de 1 minuto no máximo, dando a sua opinião sobre alguma coisa, e eu ponho no ar, mesmo que a opinião seja contra a minha. Só que eu só não ponho no ar aquelas coisas, aqueles vídeos que as pessoas vão xingar ou vão falar alguma coisa sem provas, aí a gente não coloca. Mas se você estiver dando apenas a sua opinião dentro da norma, sem acusar ninguém, sem ter provas e sem nos colocar numa furada, digamos assim, eu posso colocar no ar mesmo que a sua opinião seja totalmente oposta à minha. Eu coloco, de verdade. Aqui não tem essa não. Beleza? Então manda aí pra gente, ó, facebook.com/WTV Brasil. E você lembra da Cracolândia? Pois é, um assunto que virou as primeiras páginas de todos os jornais há um mês atrás, mais ou menos, desde que o prefeito de São Paulo, João Dória, né, o nosso gestor, com J, que eu falo aqui, porque a ação dele, puramente marqueteira, não me agrada. E eu falo que é gestor com J porque que gestor é esse, né? E o que acontece? Mas não é meu esse gestor com J, viu? É de um colega nosso aí. Mas enfim, todo mundo se falava sobre a Cracolândia. A Cracolândia saiu da Praça Princesa Isabel, voltou para onde estava e agora ninguém mais veio e agora não é mais assunto. Acabou. Não tem mais ninguém defendendo o pessoal da Cracolândia, né? Então o que acontece? Há 30 anos, uma das principais cidades alemãs vivia uma situação parecida com a nossa Cracolândia. Então eu gostaria de mostrar para você como que a Alemanha, que é um país do primeiro mundo, resolveu o problema parecido com o que nós temos hoje na Cracolândia. Roda aí. Opa, peraí um pouquinho, deu um probleminha aqui. Aí, pode rodar. Frankfurt, Alemanha, fim da década de 1980, início da de 90. No Parque de Taunus-Anlage, no centro da cidade, ficava um dos maiores pontos de uso de drogas a céu aberto do país. O local chegou a reunir cerca de 1.500 usuários, principalmente de heroína. Uma mancha na reputação do centro financeiro alemão e, principalmente, um problema social e de saúde pública. A prefeitura tentou acabar com a farra das drogas usando força policial, prendendo e expulsando viciados, mas eles sempre voltavam. Situação parecida vivia a capital da Suíça, Zurique, no chamado Parque das Agulhas. Mas também lá, a repressão policial não deu em nada e os usuários se mudaram para uma outra região da cidade, onde o problema tomou proporções ainda maiores. Eles passavam dos 4.000. Este policial, que atuou na Cracolândia de Frankfurt, conta que era como tentar esvaziar o mar com uma caneca. Até que disseram, ok, isso não está funcionando, precisamos encontrar outro caminho. Há anos o Taunus-Anlage não tem mais o estigma daquela época. A mudança veio quando o governo implantou o chamado Frankfurter Weg, ou Caminho de Frankfurt. A política aliava a ação policial à dos serviços sociais e de saúde e serviu de modelo para outras cidades da Alemanha. Parte essencial dessa estratégia foi a criação de salas de consumo de drogas supervisionadas, com oferta de seringas descartáveis e outras medidas de redução de danos. Era para lá que os policiais podiam direcionar os usuários que se aglomeravam no parque. Nessa rua fica uma das 4 que funcionam até hoje na cidade, inclusive com espaços específicos para fumar crack. Especialista da Universidade de Ciências Aplicadas de Frankfurt, o sociólogo Heino Stöver lidera a equipe que documenta esse trabalho. Ele diz que, além de ajudarem a reduzir as mortes relacionadas ao vício, as salas de consumo permitiram fazer contato com os usuários, oferecer tratamento e ajudá-los a voltar a trabalhar e a reestruturar o dia a dia. Na Europa, existem hoje 90 salas de consumo, a maioria na Holanda, na Alemanha, na Espanha e na Suíça. Segundo um estudo feito pelo Centro de Pesquisa de Vícios da Noruega, tanto em Frankfurt quanto em outras cidades europeias, o esvaziamento de espaços públicos dominados pelas drogas só foi possível quando a ação foi além da polícia. Stöver afirma que o Caminho de Frankfurt foi bem sucedido exatamente
exatamente porque houve cooperação, e há ainda hoje. Ele conta que na época a prefeitura e chefias da polícia e do serviço social fizeram uma série de mesas redondas para chegar a uma estratégia comum. E as ações eram discutidas e avaliadas semanalmente. A desconfiança entre policiais e assistentes sociais deu lugar ao trabalho em conjunto, com o objetivo de melhorar a saúde e as habilidades sociais dos viciados. Frankfurt não ficou totalmente livre do problema das drogas, mas trilhar esse caminho tirou a cidade do inferno de décadas atrás. Bacana essa situação, porque você percebe que você acaba fazendo com que as pessoas... Você vai realmente atrás de uma solução. Né? Você dá chance para essas pessoas que são viciadas. Né? Você acaba descriminalizando essas pessoas, o que dá uma chance maior. Né? Aí não é legalização de droga, não. Aí é você tratar o doente, porque uma pessoa viciada é doente, gente. Né? Então, você vê, uma coisa que deu certo. Né? As pessoas ainda se drogam, você viu que os centros eles existem, porém, não é com repressão que você resolve o problema das drogas. E aqui no Brasil não é diferente, poderia se acontecer. Tudo bem que brasileiro, né, do jeito que nós somos, né, dos nossos políticos, né, tudo mais, é bem capaz a gente aprender a desviar as drogas desses centros, né, para recuperar, para começar a vender, né. É capaz do tráfico tomar conta, né, do jeito que esse país é. Mas a gente tem um pingo de esperança que um dia, talvez, esse tipo de ação possa dar certo aqui no Brasil. E vamos agora para a nossa previsão do tempo para o Brasil e uma específica para a Grande São Paulo e para o Grande Rio. Roda. Julho começou novamente com queda brusca nas temperaturas nas regiões sul e sudeste do Brasil, resultado de uma grande massa polar que está no oceano. Essa massa polar está entre as 3 mais fortes deste ano até agora. Nesta terça-feira, os seus ventos carregados de umidade e ar frio vão soprar constantes sobre a costa do sudeste da região sul. O ar frio também se espalha pelo interior do sudeste, chega a Goiás e ao Distrito Federal, mantendo as temperaturas baixas. Ainda há condições para geada ao amanhecer na Serra Gaúcha e Catarinense. Por outro lado, a costa leste do Nordeste começou o mês de baixo de chuva e a chuva vai continuar nos próximos dias. A previsão é de muitas nuvens, algumas aberturas de sol e chuva fraca em toda a faixa litorânea entre o Vale do Itajaí, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e o Espírito Santo. O sol aparece nas outras áreas pelo interior do Sudeste e Sul, com maior nebulosidade em algumas áreas, mas o vento moderado mantém a sensação de frio o dia todo. Sol e algumas nuvens também em Goiás e no Distrito Federal. Tempo aberto, seco, com temperaturas elevadas à tarde entre Mato Grosso do Sul, Acre e o interior do Nordeste. Na costa leste do Nordeste, entre a Bahia e Natal, muita nebulosidade, ainda pancadas a qualquer hora, por vezes com moderada intensidade. Em especial, Sergipe e Alagoas terão chuva persistente. E atenção no litoral. O mar fica agitado nesta terça entre o Espírito Santo e o litoral da Paraíba, com alerta de ressaca emitido pela Marinha. No extremo norte do Brasil, pancadas de chuva entre Roraima, o Amapá, norte do Maranhão. Essa chuva é acompanhada por raios. A mínima prevista em São Paulo é de 8 graus, mínima de 10 em Belo Horizonte, também em Brasília. As máximas não passam dos 22 graus em Porto Alegre e no Rio de Janeiro, e o calor será de 34 graus em Belém. A semana vai continuar gelada no estado de São Paulo. Os ventos frios de uma grande massa polar que está no oceano ainda vão influenciar o tempo, no interior, no litoral e também na Grande São Paulo. A madrugada desta terça-feira vai ser bem fria. O dia pode começar com névoa em algumas áreas, mas depois o sol aparece, com algumas nuvens no céu. Mesmo com a presença do sol, quase não esquenta.
A sensação será de frio o dia todo, por causa dos ventos moderados sobre a região. Na capital, mínima de 8, máxima de apenas 18 graus. São Bernardo do Campo terá mínima de 7, máxima de apenas 16 graus. A semana vai seguir fria e com bastante umidade no estado do Rio de Janeiro. Nesta terça-feira, o sol até aparece com algumas nuvens no céu pelo interior do Rio e não há previsão de chuva. Na faixa litorânea do estado, pegando o Grande Rio, os ventos que sopram do mar trazem nebulosidade e que provocam chuva a qualquer hora do dia, intercalada por alguns períodos de sol. Com excesso de nuvens no céu e a presença do ar frio, as temperaturas vão subir muito pouco. Na capital, mínima de 11, máxima de 22 graus. Magé terá mínima de 13, máxima de apenas 20 graus. No litoral, o mar já começa a baixar na região. Pois é, que frio, hein? Aqui em São Paulo, o bicho tá pegando. E ó, canais de televisão e jornais de todo o mundo repercutem em vídeo postado no Twitter pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. É o que a gente vê no VT agora. Roda aí. A rede britânica BBC pergunta: o último tweet do presidente é uma brincadeira que foi longe demais? Jornais de Portugal e da França repercutiram a notícia. O norte-americano Washington Post diz que Trump já publicou mais de 100 tweets criticando a CNN e que a rede vem contratando, desde a campanha do ano passado, comentaristas a favor do presidente para manter o equilíbrio das notícias levadas ao ar. O vídeo mostra Donald Trump lutando contra um homem que tem no lugar da cabeça o logotipo da CNN. O presidente acha que o canal é muito crítico ao governo dele e vinha intensificando os ataques nos últimos dias. No sábado, ele havia dito que iria trocar o apelido que usa para o canal de notícias falsas para notícias fraudulentas e afirmou que o jornalismo da CNN é lixo. O canal declarou ser triste que Trump esteja encorajando a violência contra repórteres e que ele se comporte de maneira que não corresponde com a dignidade do cargo de presidente dos Estados Unidos. A briga do presidente com a CNN e a mídia em geral é antiga. Desde a campanha, ele percebeu o descontentamento de parte da população norte-americana com os veículos considerados mais à esquerda e adotou a bandeira contra o que foi batizado por ele de fake news, a notícia falsa. Agora que a popularidade de Trump está mais baixa do que nunca, ele apela cada vez mais para os ataques à imprensa. Há quem defenda o presidente. A Associação Nacional de Rifles, a quem Trump já prometeu nunca abandonar, diz que a esquerda usa a mídia para assassinar as notícias de verdade. O diretor do Comitê para a Proteção dos Jornalistas afirmou que toda vez que o presidente demonstra sua aversão à mídia, isso prejudica a habilidade dos jornalistas de exercer seu trabalho livremente. O que eu vou falar sobre o Trump? Um imbecil. Pois é, um imbecil. O presidente não respeita a imprensa no seu país, mesmo esse canal, a CNN, que nós todos conhecemos, mostrando a opinião dos dois lados, né? Lembrando que a esquerda nos Estados Unidos é muito diferente da esquerda do brasileira, viu? Então você falar que você apoia a direita ou a esquerda nos Estados Unidos é muito diferente de você falar que você apoia a direita ou a esquerda no Brasil. De fato, a direita e a esquerda no Brasil não é algo similar. O fato é que a política no Brasil é algo muito bagunçado. E nos Estados Unidos é algo diferente. Então é difícil você defender um lado ou outro nos Estados Unidos. Mas o que eu digo é que esse presidente americano parece um menino com um brinquedo perigoso nas mãos. Na minha opinião, continuo achando Donald Trump um verdadeiro imbecil. E um teste de AIDS de farmácia começa a ser vendido nas farmácias do Rio de Janeiro. Pois bem, um novo teste, né, começa a ser vendido a partir dessa terça-feira, ou foi hoje, se eu não me engano. É um teste que vai ser similar ao teste do açúcar no sangue, né, que você... como é que é, Gabriel? Diabetes, isso, com o teste de diabetes, que você fura o dedo com um alfinetezinho, pega o sangue,
e põe um reagente, também similar ao teste de gravidez, né? E aí você, se der uma faixa, diz que você está livre do vírus, der 2 faixinhas, você tem o vírus. Né? Amanhã nós vamos trazer a reportagem completa. Hoje nós iríamos trazer essa reportagem hoje, mas nós tivemos um problema técnico aqui na nossa edição. Por esse motivo a gente vai trazer esse VT amanhã, para você conhecer esse novo método de você saber se tem ou não HIV, o vírus da AIDS. Então fique ligado amanhã no Fato Brasil, que a gente vai trazer essa matéria completa, o que eu acho muito legal. Está disponível no Rio de Janeiro, a partir de hoje, e até o final do ano em todo o Brasil. Muito bacana. Quanto antes você souber se tem ou não HIV, antes você vai poder começar o tratamento se você tiver. Lembrando que é sempre importante você se proteger na relação sexual, use camisinha. É isso aí. E é com esse recado, um tanto quanto bacana, né? Incentivando principalmente você jovem que assiste a WTV Brasil, de se proteger, é que eu termino o Fato Brasil de hoje. Lembrando que você pode entrar em contato conosco a qualquer momento, aqui ó, na nossa fanpage, facebook.com/WTV Brasil. Entre em contato, manda sua mensagem, manda seu vídeo, enfim, entre em contato conosco. Eu sou o Vitor Leonardo e muito obrigado pela audiência. E amanhã estaremos às 22 horas, pontualmente, ao vivo, aqui na WTV. Muito obrigado pela companhia, pela audiência e até amanhã. Tchau!